E eu quero começar a fazendo uma pergunta para você que está aqui, você que está em casa, você que terá acesso a essa mensagem desta manhã. Você sabe qual é a vontade de Deus? Porque na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Ele diz: Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo. E eu gostaria de perguntar para você: você sabe qual é a vontade de Deus? Deus tem pelo menos duas vontades. E o texto que nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2, nós lemos o verso de número 1, de número 2 e número 3. Eu gostaria de continuar lendo 1 Timóteo, capítulo de número 2. E ele vai dizer no verso de número 4, ele vai dizer qual é, ou quais são as duas vontades de Deus. E aqui tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Tem a ver com você que está em casa, que vai ouvir essa mensagem. Nós lemos peço que façam oração por todos os homens, por todos os reis, todas as autoridades, para que vocês tenham uma vida boa, sossegada, porque isso é bom, agrada a Deus. E aí o verso 4 continua dizendo assim: agrada a Deus que deseja que todos os homens sejam salvos. Primeira vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas. Segunda, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer apenas nos salvar, mas Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E mais tarde Ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E Jesus vai dizer lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pastor, o desejo de Deus para todos os homens é esse. E eu quero falar sobre esse tema hoje: salvação para todos. Amém? E aí agora eu volto lá para Atos, capítulo de número 10. E eu tenho um grande desafio nos próximos 30 minutos que me restam. Ler um capítulo inteiro de Atos 10. Eu tentei resumir, eu não consigo, porque aqui é o pontapé inicial da salvação para todos os homens. Começa aqui, em Atos 10, na conversão de Cornélio. A conversão deste homem representa a salvação para toda a humanidade, para todos os povos. Porque Jesus, lá em Atos 1, ele fala: fiquem aqui, vocês serão visitados pelo Espírito Santo, recebereis poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E aí, querido, aqui vai citar o nome Cesareia, e eu só pude entender depois que eu estive lá algumas coisas. O primeiro lugar que nós visitamos quando chegamos em Tel Aviv foi Cesareia Marítima. E aqui, irmãos, acontece algo que nada na Bíblia está por um acaso, tudo tem um propósito, é muito interessante. Por isso que toda pessoa deve ir a Israel, principalmente todo pastor. Havia em Cesareia então é uma cidade marítima, é um porto. Em Cesareia havia o palácio de Herodes, e também havia no palácio de Herodes uma fortaleza, e o imperador romano, quando vinha a Israel, ele se hospedava nesse palácio, na casa de Herodes. Foi em Cesareia Marítima que Paulo ficou preso antes de ir a Roma. E aí havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regimento conhecido como italiano. Então ele era um centurião romano. Só que olha a característica deste homem. Ele diz assim: ele e toda a sua
família. Ele e toda a sua família, eu profetizo que você e toda a sua família irão servir ao Senhor, amém? Olha só, eles eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele e toda a sua família, eles eram tementes a Deus. Aí a minha tradução vai dizer piedosos e tementes a Deus e não religiosos, tá? E temente a Deus. Ele e sua casa, ele orava a Deus e fazia o que, irmãos? Dava esmolas, fazia ofertas e ajudava a Deus. Esmola você dá enquanto você não se converte. Depois que você se converte, você não dá mais esmola, você dá oferta, amém? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu, olha que o anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Suas orações e suas esmolas subiram como oferta diante de Deus. O que subiu diante de Deus, irmãos? A oração e a ajuda. Está vendo como que aquele quilo de arroz faz toda a diferença, irmão? Amém? Também sobe. Também sobe, irmãos, aquele macarrão, aquela farinha, aquela oferta missionária, aquela ajuda que você dá para alguém que está com a criança no sinal, pedindo ajuda, sobe, irmãos. É impossível uma pessoa ser piedosa, temente a Deus e não sentir compaixão pelo seu próximo. É impossível. E aí o anjo aparece para ele e fala assim: agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Manda para onde, irmãos? Ele está em Cesareia, é para mandar para onde? Jope. Guarde comigo esse nome. Jope, a Cesareia. Jope também é uma cidade marítima, é um litoral, fica a 60 quilômetros de Cesareia. E esse Simão, Pedro, está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, na casa que fica perto do mar. E aí, queridos, depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, temente a Deus, dentre os seus auxiliares. Então, ele chama um soldado, ele era chefe de 100 homens, centurião, ele cuidava de 100 homens. Ele chama seus servos e um soldado temente a Deus também. E ele fala: olha, aconteceu isso, isso e isso. Um anjo apareceu e mandou buscar um tal de Pedro, que está lá na casa de Simão o curtidor, e os enviou a Jope. E aí, queridos, o verso 9 diz assim, verso 9: no dia seguinte, por volta ao meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para... que horas eram, irmãos? Para orar, meio-dia. Ele subiu o terraço para orar. Aí o verso de número 10 diz assim: tendo fome, queria comer. Ele subiu para orar meio-dia, mas o que aconteceu, irmãos? Bateu a fome. E a fome estava atrapalhando a sua oração. Quase o impede de ter essa revelação. Eu gostaria de pensar com você, o que nos impede de orar? Às vezes a gente, às vezes a fome nos impede de orar, irmãos. O Facebook nos impede de orar. Às vezes o WhatsApp nos impede de orar, alguma necessidade nos impede de orar. Ele subiu para orar, mas teve fome. E aí, enquanto a refeição estava sendo preparada, e aí, queridos, ele teve uma experiência. Aí eu vou acelerar a leitura. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia à terra,
preso pelas 4 pontas. E aí, contendo toda a espécie de quadrúpedes, animais impuros, bem como répteis da terra e aves dos céus, coisas que judeu nenhum come, que pela lei de Moisés, nenhum judeu poderia comer, né, esses animais, cobras, enfim, né, a gente conhece só o porco, né, mas são muitos animais que se encaixam como imundo, e eles, judeu, não podia comer. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Você não está com fome? Come esses bichos aí. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E aí, queridos, a voz lhe falou 2ª vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Diga comigo: não chame impuro ao que Deus purificou. Amém? O que Deus purificou, irmãos, não é mais impuro. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Enquanto eu estudava esse texto, Deus falou comigo sobre pessoas que foram impuras, mas que o Evangelho as purificou. E que nós ainda às vezes temos preconceito. O que Deus purificou não é mais impuro, amém? Às vezes a pessoa teve uma vida de erro lá no passado, e ela carrega uma culpa, carrega um trauma, ela anda cabisbaixa, envergonhada por algo que fez lá no passado, mas agora em Cristo ela está purificada. E o que Deus purificou, não considere impuro. Deus está dizendo para Pedro. Irmãos, ao longo da história, Deus tem purificado, tem perdoado, tem mudado a história de muitas pessoas. E nós, às vezes, olhamos e enxergamos a impureza. Por exemplo, alguém disse para mim: o Guilherme de Pádua virou pastor, lá da Lagoinha. Falei: aquele assassino virou pastor? Não considere impuro? Se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoá-lo? Amém? Vamos lá, queridos. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E aí, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta e bateram na porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. É aqui que está um homem chamado Pedro. E aí mandaram chamá-lo. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E aí, queridos, Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Então os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo de Deus disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Então os homens chegaram: olha, um anjo, ele estava orando, o anjo apareceu e falou: busca Pedro, que Pedro tem uma mensagem para você. E aí, irmãos, e o que o Espírito Santo disse para Pedro? Tem 3 homens aí que eu mandei, vai lá, pode ir com eles, eu que mandei. Pedro os convidou a entrar, os hospedou, no dia seguinte partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope acompanharam. Pedro não foi sozinho, tá bom? Discípulo não anda sozinho, irmãos, anda acompanhado. Levou uma comitiva, um grupo para onde, irmãos? Para Cesareia. Um grupo de Jope foram para Cesareia. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e seus amigos mais íntimos que tinham convidado. O que Cornélio fez, irmãos? Reuniu a sua célula, aleluia. Reuniu a sua família, convidou os seus amigos. Olha, quinta-feira à noite vai ter um PGM, uma reunião muito especial na minha casa. E quem vai ministrar a palavra é
Pedro, aleluia. Vai ter um pequeno grupo multiplicador, uma célula. Irmãos, o evangelho combina com casa. Irmãos, o evangelho, por isso que o diabo tem tanta resistência, né? Porque, irmãos, esse coronavírus, ele veio para fechar a porta das casas, para impedir que isso aconteça. Mas nada segura o evangelho, irmãos. Nada, não adianta. Não existem portas fechadas para o evangelho. Reuniu a sua célula, ficaram esperando, Pedro, está chegando, líder, vai começar a reunião, tudo preparado, fico imaginando aquelas cadeiras, sonzinho ligado, Cornélio ali em oração, em jejum, esperando receber. Quando Pedro ia entrando em casa, olha só, irmãos, a vontade que ele estava de ouvir a palavra de Deus. Pedro ia entrando na sua casa, Cornélio se dirigiu a ele, se prostrou aos seus pés e o adorou. Aí Cornélio, centurião, se fosse do exército brasileiro, um sargento, um tenente, não sei. E aí, verso de número 26 diz assim: mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Às vezes a gente confunde, né, irmãos? O homem é de Deus, a gente acha que ele é Deus. A gente, né, quer estar perto, quer tocar, quer, pelo menos. E aí Pedro, conversando com ele, entrou e encontrou reunido ali, o que, irmãos? Muitas pessoas. Quero declarar, irmãos, quero declarar sobre os nossos PGMs, eu quero declarar sobre as nossas células, que estarão reunidas ali muitas pessoas, amém? Em nome de Jesus. Ele entrou na casa de Cornélio e achou reunida ali muitas pessoas e disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei de um judeu associar-se a um gentil, ou até mesmo visitá-lo. A lei, por isso que Jesus teve que vir, irmãos, porque os judeus não iriam alcançar o mundo com a proposta do Antigo Testamento, porque eles não podiam se misturar. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou incomum a nenhum homem, irmãos. Todos são dignos de salvação. Todos. E aí, queridos, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram buscar? Não, Pedro. Não faz isso. Pedro. Vocês entenderam o que Pedro fez, irmão? Olha, eu vim, os homens disseram que um anjo apareceu, mandou me chamar, está a célula aqui, um monte de gentios reunidos, esperando para receber a palavra de Deus. Aí o Pedro não preparou o estudo da célula, irmão. Não preparou, não veio no culto, não assistiu a mensagem online. Chegou na célula, não sabia o que falar. Irmãos, o verso anterior, olha só, volta para mim, por favor. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Não tem coisa, irmãos. A minha versão diz: posso saber por que mandaram me chamar? Não tem coisa pior para um pastor, para um missionário, para um líder, para um crente, não saber o motivo do seu chamado. Por que vocês mandaram me buscar? A pessoa, vamos lá pegar o pastor Marcos, tem uma pessoa possessa. Aí eu chego lá: ei, tudo bem? Por que vocês foram me buscar em casa? Vai ficar olhando para sua cara, né? Você é bonito.
Tem uma pessoa enferma, vai lá, busca o pastor para orar pela pessoa enferma. Eu chego lá, por que vocês mandaram me chamar? Irmãos, não tem coisa pior do que não saber o porquê você foi chamado. Sabe por que você foi chamado? Para falar do amor de Deus, para anunciar para as pessoas que há salvação em Cristo Jesus, que há esperança, que só Jesus liberta, que só Jesus transforma, que só Jesus salva, que só Jesus restaura, que só Jesus resgata, que só Jesus dá paz, que só Ele dá esperança, que Ele é a nossa esperança. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Ei, Jesus é a resposta. Só Jesus é a resposta, amém? Você foi chamado para falar deste amor. Fale e não te cales. Fale a tempo, fora de tempo. As pessoas estão desesperadas, estão perdidas, sem paz, sem saída, sem salvação, e nós temos a esperança em nós, morando em nós, dentro de nós, e Deus nos envia para a casa dos Cornélios, das pessoas que querem a Deus, mas não sabem como, e nós sabemos. E não falamos. Por que mandaram me chamar? Aí Cornélio repete a história que os homens já tinham contado lá atrás. E aí Cornélio falou: olha, 4 dias eu estava na minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se de mim um homem com roupas resplandecentes, e ele disse assim: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e se lembrou das suas esmolas, então vai buscar em Jope um homem chamado Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão o Curtidor, que mora perto do mar. E aí ele tem, assim mandei buscar imediatamente. Foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor mandou você nos dizer. Então Pedro entendeu o recado e começou a falar. Agora eu percebo que verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é imparcial. Todos os homens são iguais para Deus. Todas as nações aceitam aquele que o teme e faz o que é justo. Agora eu entendi esse recado, que o Evangelho é para todos. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí Pedro está falando, sabem que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, e Pedro começa a entender o recado e falar do Evangelho, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E Pedro agora começa a anunciar a mensagem do Evangelho. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, e onde o mataram, suspendendo no madeiro, pendurando no madeiro, e Pedro está pregando, e ele diz assim: mas acontece o seguinte: Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele apareceu para nós, nós o vimos, e nos mandou a pregar ao povo e testemunhar que foi ele a quem Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho deles, e todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto ele ainda estava falando do amor de Deus, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a mensagem. Sabia que tem pessoas conectadas agora, mas não estão ouvindo a mensagem? Mas tem gente ouvindo, e ele vem, irmãos.
Não sei se você prestou atenção na última canção cantada aqui antes da mensagem. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Nós queremos, nós necessitamos, nós ansiamos, nós desejamos, nós precisamos, nós carecemos. Vem, ó Deus. E o Espírito Santo vem, irmãos. Ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, vem, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor. Quero ouvir o Estamos som ouvindo a do tua céu, mensagem. tua glória contemplar. Então vem me incendiar o coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, nós te queremos, te desejamos, Senhor. Te damos glória. Oh, Teu é o poder para sempre, amém. vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Te damos honra, te damos glória. É, Pai. Teu é o poder para sempre, amém. Então então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. É assim que acontece, queridos. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, com o coração aberto, sedento, Ele vem. Ele vem. E Ele é a promessa de Jesus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês não podem ficar sozinhos, filhinhos. Nesses dias de pandemia, nesses dias de incerteza, de insegurança, vocês não estão sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Paracletos. Ele vai segurar na outra ponta, para que você não desista, para que você consiga, para que você prossiga, para que você avance, para que você não recue, para que você não desista da vida, do casamento, dos projetos, dos planos. Ei, vai dar certo, você vai vencer, você vai avançar, o Senhor é contigo. Ele vem e nos fortalece, irmãos. Eu não vou conseguir terminar o capítulo, falta poucos versos. Mas o verso de número 45, não preciso colocar, diz assim: os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus, aleluia. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sabe quem é gentil?
é você, sou eu, somos nós. Todo aquele que não é judeu é considerado gentil. Ei, o Evangelho nos alcançou. Eu coloquei aqui no esboço a salvação que é para todos. Chega na casa de Cornélio, em Cesareia. E eu já disse isso aqui, queridos. Cesareia era um lugar que partia para a Europa. O Evangelho chega na Itália, chega na Espanha. O Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo chega na América, nos Estados Unidos. Deus usou muitos americanos para virem para o Brasil. O Evangelho chega no Brasil, chega no Mato Grosso do Sul, chega em Dourados, chega na minha casa, chega na sua casa, bate na sua porta e dá esperança e restaura todas as coisas, liberta um alcoólatra, restaura uma família, muda a vida de um menino que não tinha futuro, que não tinha esperança. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Cornélio foi a porta para os gentios, e por causa de Cornélio, eu e você temos esperança, e a esperança tem um nome, e esse nome é Jesus, e Ele está vivo, e Ele transforma, e Ele salva, e Ele liberta, e Ele é a resposta, para mim, para você, para Dourados, para o Brasil, para o mundo. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele continuará sendo a resposta. Ah, Senhor, nós queremos viver o Evangelho. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Eu não posso me calar, queridos. Nós não podemos nos calar. E chegue ao conhecimento da verdade. Você chegou nessa manhã. Deus conta com você. Nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos avançar. Então vem me incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Levanta a sua voz vem e adore a Deus nessa manhã. Adore, porque o Evangelho chegou na sua casa, na sua família, na sua vida. Adore a Deus. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória. Sabe o que Deus falou comigo? Eu já vou terminar, queridos. Por que Deus colocou Pedro lá em Jope? Porque foi em Jope que Jonas foi para fugir da vontade de Deus. Deus já queria alcançar os gentios há muito tempo, irmãos. Foi em Jope. Agora Deus coloca Pedro em Jope, para que o Evangelho pudesse chegar na minha casa, na sua casa. Você está aqui nessa manhã, eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus. Você está em casa, mas se você não entregou, esta é a manhã. Não perca tempo. Pastor, eu não sei, eu tenho dúvidas. Confirme isso.
vem aqui à frente, eu vou orar por você. Mas eu quero que você saia com essa certeza de que a sua vida pertence a Jesus. O Evangelho vai chegar na sua casa através de você, da sua vida, vai transformar toda a sua família, todos os seus familiares, toda a sua vizinhança, porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma. O Evangelho faz isso, irmãos. Se você quiser entregar, confirmar, vem aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Se não, nós vamos orar do mesmo jeito. Mas se você quiser confirmar isso, falar: Senhor, eu entendi o recado. Saiu lá de Cesareia, irmãos. Saiu de Jerusalém. Saiu de Jerusalém, chegou em Cesareia. Cesareia foi para a Europa. Veio para o Brasil. E através de você vai chegar muito mais longe. Vai chegar muito mais longe. Amém. Amém, queridos. Essa é a manhã de renovar a aliança. Cornélio era temente a Deus, ele já era crente, queridos. Ele só precisava de uma visitação. De uma visitação é que nós precisamos nesses dias. É o que Deus nos deu nessa manhã. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui, irmãos. Vai restaurar todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Todas as coisas. Coloque a mão sobre o seu coração. E diga assim: Pai, muito obrigado, porque o teu Evangelho chegou na minha vida, na minha casa, e ele veio, ele chegou para transformar, para mudar. É a tua vontade que todos os homens, que todas as pessoas sejam salvas. O teu Evangelho me deu a salvação, e eu quero agora conhecer toda a verdade. Me revela a verdade, o que essa salvação fará em mim e através da minha vida. Eu sei que através da minha vida o Evangelho chegará a muitos lares, a muitas vidas, a muitas pessoas. Tudo que eu preciso é do teu Espírito Santo. Eu confirmo nessa manhã: o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu preciso do teu Espírito Santo me capacitando, mantendo a chama acesa, me dando dons, sabedoria, graça, capacitação, coragem, ousadia para servir ao Senhor. Senhor, nós não temos muito tempo. Eu quero aproveitar todo o tempo, cada minuto, para falar do teu amor e para levar esperança e salvação para as pessoas. A partir de hoje, eu quero ser diferente. Em nome do Senhor Jesus, me capacita a ser apaixonado pelo Senhor, a falar do teu amor, a vencer as dificuldades, a ser livre, liberto de vícios, pecados, coisas que não te agradam, que ainda prendem, que me impedem de ser uma bênção maior. Eu sou livre em Cristo Jesus para avançar, para falar do teu amor, para glorificar o teu nome, para exaltar ao Senhor com a minha vida, com a minha voz, com o meu testemunho, com a minha casa, com o meu carro, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou,
Eu irei glorificar ao Senhor, falar do teu amor, onde eu estiver, por onde eu andar, e eu viverei para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Deus abençoe.